É mais fácil tratar um viciado em cocaína do que um viciado em Cara, pornografia. é foda, pera aí, eu não tenho foco, eu não consigo me concentrar. Que porra tá acontecendo aqui? Tomava muito a minha energia. Eu percebi que quanto mais eu praticava aquilo, com menos energia eu ficava, menos vontade de crescer e vencer na vida eu ficava. E chegou uma hora que me deu um start na mente. Eu falei, tem alguma coisa de errada. Se fosse uma coisa saudável, eu não estaria me sentindo dessa forma. Pornografia, a doença que anda corroendo o cérebro das pessoas nos dias atuais. Nunca foi tão fácil ter muito prazer de forma rápida. Nunca foi tão fácil esquecer os problemas e sobreviver aos dias entediantes ou tristes. Aconteceu algo de ruim com você? É só ligar o celular e mergulhar no seu harém digital. Lá onde você só encontra mulheres com os corpos perfeitos, onde não precisa se esforçar para conquistar alguém, onde não existe estresse e onde elas sempre estarão disponíveis para você vê-las da maneira que quiser. Ah, que coisa, hein? Você caiu de novo. Falta de foco, timidez, preguiça e uma quase depressão. Parece que sua vida está desmoronando. Só mais uma zinha vai resolver todos os meus problemas, é o que você pensa. Mal sabe você que esses sintomas são de uma pessoa viciada. Mas eu não sou viciado, você diz. Tenta ficar 30 dias sem assistir alguma coisa então. Você não consegue uma semana sem sua válvula de escape barata, quem dirá um mês. Esse vídeo é para quem tá cansado de todo esse ciclo vicioso e quer se libertar de tudo isso. Sejam bem-vindos ao canal Okami. Eu vi que o vídeo que eu fiz sobre dessexualizar o cérebro vocês gostaram bastante, mas aquele vídeo só tem 3 minutos e eu acho que eu precisava fazer algo melhor e mais completo. Então aqui tá o vídeo que vocês queriam. Sem enrolação, todos aqui provavelmente já sabem os malefícios de ser um viciado em conteúdo adulto. Ficar broxa, falta de foco e de energia, timidez por ter feito algo que se envergonha e por aí vai. E sinceramente sabemos bem que entender o porquê isso é tão ruim não adianta nada. Se adiantasse não teríamos mais viciados em pornografia, porque o que a gente mais tem é vídeo na internet ensinando os malefícios dessa droga. Mas tem um sistema maligno que faz com que você viva nesse loop e isso é realmente interessante de você entender e fixar bem na sua memória. Então presta bem atenção, porque se você entender isso aqui já vai te ajudar muito a continuar firme sem recair nesse vício. Primeiro, você está entediado ou triste, aquela fase que chamam de queda de dopamina, quando já passou um certo tempo que você não brinca com o jubileu assistindo uma deusa grega. Depois você vai para uma fase que não existe nada que possa te animar ou fazer sua dopamina subir, te mantendo feliz e motivado. Só o que você sente é um vazio que precisa ser preenchido rápido com uma dose gigantesca de prazer. Então você acaba acessando os haréns virtuais para se livrar desse peso que a vida real te coloca, onde os prazeres demoram para acontecer, onde em termos científicos a dopamina é escassa e vem aos poucos. No final você acaba arrependido, ou melhor, entediado ou triste. Se você ainda não entendeu, basicamente você volta para o começo e repete todo o processo. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado. Então você dirá, alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro, porque não consigo levantar. Preciso de mais um gole. E é por isso que você não consegue sair, porque toda vez que você fica entediado ou triste, você vai tentar curar isso com o que te deixa mais triste e viciado. Entenda que toda vez que você fizer isso, você está assinando um contrato semanal ou diário para fazer de novo. Você precisa rasgar esse contrato todos os dias. Então toda vez que você tá mexendo no Instagram, aparece uma menina bonita e você faz um neuroactivation no seu cérebro e você começa a pesquisar tudo aquilo, é aí onde você tá se afundando, porque quanto mais você acessa, mais te dá vontade de acessar. Como uma pessoa que fuma um cigarro, ela fuma um cigarro uma vez, depois um cigarro por semana já não faz mais diferença, ela passa a fumar todo dia e fumar todo dia já não é mais uma coisa tão interessante, então ela fuma 2 vezes por dia e assim ela vai aumentando as doses. A gente vai precisar fazer algo chamado de interromper o gatilho, mas isso daí eu vou deixar um pouquinho mais pro final, onde eu vou juntar todas as informações desse vídeo e vocês vão ter acesso a tudo o que precisa para poder encerrar esse vício de uma vez. Provavelmente você já deve estar pensando que isso que eu falei é o suficiente e eu tô vendo você querendo scrollar para outro vídeo aí, mas se segura aí na cadeira porque o buraco é bem mais embaixo. Algum espertinho deve estar se perguntando agora, se eu não for viciado, tudo certo de vez em quando? Se você quer arrumar alguma justificativa para continuar afundado nessa lama, não é aqui que você vai encontrar. Mas uma dúvida importante que precisa responder é, e uma zinha sem assistir, sem consumir os conteúdos adultos, é prejudicial também? Existem 2 tipos de argumentos para defender essa nojeira. O primeiro é, eu faço antes de dormir porque me deixa relaxado. E o segundo, mais famoso de todos, é porque evita câncer de próstata. Vamos pelo mais fácil. Se você faz isso para ficar relaxado e depois dormir,
provavelmente é porque você não sabe lidar com o sentimento que aparece na primeira fase do vício, a tristeza. Talvez antes de dormir você tenha alguns pensamentos que te deixam meio pra baixo, meio reflexivo e acaba te impedindo um pouquinho de dormir. Então você pensa, caramba, o dia já passou e eu não fiz nada, minha vida é um lixo, ou qualquer outra coisa aí parecida. Então, para não ter que pensar o porquê você se sente assim, gastar seus neurônios para descobrir como sair dessa situação, você resolve, entre muitas aspas, tudo se acariciando. E é isso, vai dormir. Já deu para entender que você é um fracassado, mas não quer admitir. Então usa isso para esquecer quem é, porque é mais fácil deixar pra lá do que ficar algumas noites mal dormidas e compreender o que fazer para mudar de vida. Ou seja, basicamente você tá se dopando, se automedicando pra capotar e dormir, e é isso. E o segundo argumento é ridículo também. Outra desculpa para se manter nesse comportamento imundo. A pesquisa que sugere isso aponta que na verdade é quem ejacula mais, mas não conclui que, se acariciar, evita o câncer de próstata. Na verdade, o estilo de vida saudável e outras questões podem ter influenciado esse resultado. Ou seja, é tipo afirmar que quanto mais se vende sorvete, mais pessoas morrem por causa de um tubarão. Sendo que na verdade, no verão, as pessoas vão à praia e compram sorvete pelo clima quente. E então, pelo aumento de pessoas no mar, casos de ataques de tubarão infelizmente ficam mais frequentes. Mas isso não quer dizer que vender mais sorvete mata pessoas por ataque de tubarão. Se você realmente estiver comprometido a largar essa doença, não adianta querer colocar vírgulas ou encontrar outras válvulas de escape fáceis. Só se essas válvulas forem esportes e atividades criativas, mas já a gente vai entrar mais nesse assunto. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Duvido também que você se toca pensando no ventilador, ou como é bom o cheiro do banheiro. Não tem pra onde fugir. O que torna a ação mais nojenta, já que você se imagina com outra pessoa que nem quer algo com você ou sua esposa, sei lá. E ainda que você pense na sua esposa, porque o prazer sexual foi criado por Deus para a procriação e satisfação do casal, e não de um apenas. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Ou seja, no casamento nem o corpo é seu direito. Essa passagem fala claramente que o seu objetivo não é receber prazer do outro, mas sim dar prazer ao outro. Mas acredito que muitos que estão assistindo provavelmente nem são casados ainda, então agora vamos falar como lidar com os gatilhos que te cercam e que te fazem voltar a cair. Já falamos sobre os sentimentos ruins que te levam a um loop, mas tem outros gatilhos que te dão vontade de voltar para a pornografia, e esse em específico é quase impossível de lidar. Ligue sua TV na Netflix e abra alguma série para assistir. Vamos pegar de exemplo aqui Peaky Blinders. Em todos os episódios o que você mais vai encontrar é pelo menos uma ou duas cenas de sexo. Troque para um anime, agora o que mais tem é anime ecchi. Ainda os que não fazem parte dessa categoria possuem o famoso fanservice, que é quando colocam alguma personagem, geralmente feminina, com alguma roupa curta ou em um momento embaraçoso ou em ângulos anormais, só para mostrar um pouco mais do traseiro da personagem. Ótimo, você desistiu de ver séries e decidiu agora ouvir música. O ritmo brasileiro mais conhecido, mais famoso, funk, falando de sexo e outras coisas explícitas, sendo até considerado por muitos como pornô pra cego. Mas vamos supor que você não gosta de funk. As outras categorias de músicas também não se salvam muito. A maioria dos artistas famosos colocam algo sexual em suas músicas para chamar mais atenção, para ter esse apelo ao público. Ah, vamos desistir de música. Que tal só dar uma olhada no YouTube, Instagram ou TikTok? Parabéns, você acabou de encontrar um prato cheio de soft porn. Soft porn é um termo em inglês que significa pornografia leve. Resumidamente, conteúdos suspeitos, mas não tão explícitos. É tipo as meninas que fazem dancinhas mais sensuais no TikTok, usando roupas curtas, ou as que gravam conteúdo entre muitas aspas de academia e se gravam em ângulos perturbadores ou com roupas muito coladas e até perto demais da câmera. É triste pensar como as coisas estão tão vazias atualmente, onde os entretenimentos estão decaindo em qualidade e o que fazem para nos prender naquele momento é ver duas pessoas se pegando ou alguma cena embaraçosa de alguma personagem feminina. A desgraça em que esse mundo se encontra é assustadora. Pior que quando em Gálatas é citada uma lista de pecados, os 3 primeiros envolvem a pornografia. Você perdeu a sensibilidade de valor, de prazer nas coisas. Os momentos simples perderam o sentido e a graça, sua vida fica mais triste e nada mais te deixa tão empolgado quanto esse vício. Por isso que eles alimentam a internet com esse tipo de conteúdo. As propagandas, produtos que nem sequer têm alguma finalidade sexual, vídeos aleatórios, até mesmo os infantis. Isso é muito doentio se parar pra pensar, como a gente já viu em casos bizarros aqui no YouTube, enfim. Tudo acaba apelando para o sexo. Sem falar como esses conteúdos aparecem para as pessoas sem nem
exigir restrição de idade, o que traz um problema ainda mais sério, que são as pessoas que entram em contato nisso ainda quando crianças. No documentário Raised on Porn, em um certo momento é apresentada uma informação de que a exposição a esse tipo de material normalmente é por volta dos 10 ou 11 anos de idade. O que, se você conhecer as pessoas que foram viciadas nesse tipo de conteúdo, você verá que sim, muitos começaram a ver por volta dessa idade. Imagina um pré-adolescente no auge dos seus 12 anos, onde o mundo ensina pra ele que ter uma namoradinha legal e que ele deve ir atrás disso, porque essa é a finalidade da existência humana, o sexo. Ele cresce assistindo filmes e jogando jogos ou vendo TV, onde sempre vai ter uma pontinha de algo sexual, o que leva ele a ter uma curiosidade. Aí ele descobre que ele pode pesquisar na guia anônima, sem ninguém saber, e pronto. Agora ele tem acesso a diversas mulheres expostas, das mais diversas maneiras que ele desejar, e rapidamente a sua curiosidade vai se expandindo e ele vai sendo ensinado por aqueles materiais de que a relação sexual é exatamente aquilo que aparece na tela dele. Toda aquela ensinação e deturpação. Seu cérebro aos poucos vai derretendo pelos prazeres rápidos, expostos desde quando ele nem estava formado ainda. Desde quando você era só uma criança, e ele começa a sofrer com vários outros problemas. Sua ideia de relação foi deturpada, sua mente ficou destruída e nada mais faz sentido. Apenas o prazer sexual imediato. Nada mais te gera prazer. Pode até parecer um exagero, mas infelizmente isso acontece muito mais do que realmente parece. Onde pra muitos era apresentado tipo, toma essa revista aí de mulher quase nua pra tu aprender a virar homem. A desgraça já tá feita e vai perdurar muito tempo até alguém dizer pra aquela pessoa que aquilo não é saudável normal. Falei dos homens principalmente porque nós somos atraídos pelos que vemos, pelos estímulos visuais, mas as mulheres também consomem muito esse tipo de material, principalmente através de livros, porque elas são atraídas mais pela imaginação e interpretação dos cenários fictícios. Mas em resumo, todos se aproveitam daquilo que vai nos fazer ficar mais atentos nas telas e que traga mais dinheiro para eles, sem muitas vezes se preocupar com quem está realmente do outro lado. É o desejo mais forte que um ser humano tem e as empresas se aproveitam disso sem pena. E aqui a gente começa a entrar na pior das indústrias, que realmente não tem pena nenhuma de seus funcionários ou trabalhadores, já que aparentemente a promiscuidade virou um negócio. E a indústria que estamos falando é a indústria dos filmes adultos. E aqui a gente entra provavelmente na parte mais macabra do vídeo. Se você estiver se perguntando como tudo isso vai te ajudar a se livrar do vício, eu te digo, isso vai te ajudar muito mais do que você imagina. Acho que ainda não mencionei uma das principais armas que você vai usar para largar esse vício, que é o nojo. Nojo por todo esse maldito hábito que você alimentou por tanto tempo e por todo esse conteúdo pornográfico que você vê na internet. É de extrema importância que toda vez que você tiver vontade de assistir algum desses vídeos, que você ache toda essa situação nojenta. Você tá pelado ou somente com um jubileu pra fora e enquanto olha duas pessoas tendo uma relação. Suas motivações e ações são bizarras e nojentas, e fixar isso na sua mente vai ser outro passo importantíssimo para desfazer esse vício da sua cabeça. Se você ainda não se sentiu enojado, eu vou te ajudar um pouquinho mais. Eu assisti alguns outros documentários também para fazer esse vídeo. Um deles foi o Hot Girls Wanted da Netflix, e outro também da Netflix, Money Shot, The Pornhub History. E o que eu descobri com eles me fez querer vomitar. Começando pelo mais conhecidinho, o Hot Girls Wanted. Nele nós somos apresentados uma casa cheia de atrizes. Elas moram lá basicamente porque é uma cidade onde mais rola esse tipo de gravação. E geralmente umas meninas que completaram por volta de seus 18, 19 anos e chegaram lá por um anúncio que dá nome ao documentário. Procuram-se garotas quentes, oferecendo dinheiro fácil e viagem paga para outra cidade. Tinha um cara nessa casa que gerenciava essas garotas. Ele indicava os médicos para elas fazerem exames e verem se possuem alguma DST. E ele também principalmente dizia para elas onde tinha as filmagens para elas fazerem. Infelizmente muitas acabam entrando nesse mundo por aprovação social, por terem algum problema no passado com os namorados, quererem ficar famosas e serem elogiadas para se sentirem bonitas ou sei lá o que. A indústria aproveita de tudo isso. A vida que as garotas levavam era de luxo. Elas iam para hotéis, andavam em carros de luxo e tinham uma vida muito fácil quando se falava de dinheiro, chegando a ganhar até $800 por cada filmagem, ficando entre 2,4 mil até $4.000 por semana. Ou seja, já deu pra ter uma noção porque muitas acabam sendo tentadas fortemente aí pra esse lado. E o detalhe macabro que me fez querer vomitar eram as cenas humilhantes que elas diziam. Elas contam que quanto mais humilhante for a cena, mais dinheiro oferecem pra elas, e muitas acabam aceitando, mas todas têm um arrependimento em comum. As que fizeram
esperaram por aprovação dos atores por causa dos problemas que tiveram com seus namorados, perceberam que elas não eram elogiadas por eles de verdade. Era tudo apenas uma encenação satânica para vender o corpo delas. Algumas, por estarem anestesiadas por drogas, acabam dizendo que não se importam muito, mas estão visivelmente incomodadas com toda a situação. Com certeza elas não estão normais ou achando tudo aquilo mil maravilhas. Obviamente que eu não posso falar quais humilhações eram essas que elas passavam nas filmagens, mas eu vou deixar a imaginação de vocês aterrorizar o quanto for preciso. Todas ocultavam esse lado sombrio de suas vidas por medo de serem descobertas na família ou na cidade onde nasceram e cresceram. Elas largaram seus sonhos e outras carreiras que gostariam de seguir para ir na onda do dinheiro fácil. Elas começam a ficar doentes e, mais pro final do documentário, elas começam a ficar mais doentes e terem alguns problemas de saúde física e mental pelo que fazem. Começam a se arrepender de tudo que fizeram, porque nenhum ser humano foi feito pra viver aquilo que elas vivem. Outro detalhe também que eu esqueci de anotar no roteiro, mas que eu lembro quando eu assisti o documentário, era que todas elas tinham em comum o uso de cigarros ou bebida alcoólica. Ou seja, elas se dopavam pra tentar aguentar tudo aquilo. E, bom, com certeza elas provavelmente utilizavam das drogas muito mais do que deveriam e, enfim, como tudo aquilo, todas essas bizarrices que elas faziam, sabem-se lá quantas vezes por semana ou por dia. Mas ao mesmo tempo, elas deturpam tudo, já que é algo fingido e que não é humilhação real. E muitas das cenas são bizarras, pior do que satânicas, se é que tem como ser pior do que satânico, mas enfim. Muitas vezes fazendo um paralelo com coisas até criminosas. E assim, elas são muito inocentes, né, pra não acharem que essas cenas não vão alimentar os desejos dos criminosos reais que vão querer replicar tudo aquilo na vida real. No final é questionado se o preço que elas pagam para viajar e ter muito dinheiro vale a pena mesmo. E agora, indo para o outro documentário, é pior ainda, eu não sei nem por que eu assisti ele. No começo, uma das entrevistadas normaliza o fato de ter entrado em contato com a pornografia aos 11 anos de idade. Pelo amor de Deus, Netflix, morra, sucumba. E o resto do documentário é a romantização da prostituição digital. Sinceramente, não valeu nem um pouco a pena meu tempo e eu fiquei mais aterrorizado com o quanto a galera se deturpou mentalmente para achar tudo aquilo normal. Tipo, eles mostram uma criadora desses vídeos montando um cenário e fazendo uma historinha, uma encenação pro vídeo dela. Um bagulho extremamente nojento, cara. Também esses sites já tiveram muitos problemas com os crimes reais sendo postados lá, dos mais perversos o possível. De novo, eu não posso falar porque senão... então. Mas basicamente esse documentário inteiro é só uma passagem de pano para o Pornhub. Porque basicamente eles contam que tinham infelizmente essas coisas acontecendo no site mais bizarro do que deveria, e aí eles arranjaram alguma forma de se livrar de todo esse material criminoso ou sei lá o que. Eles mostram como as criadoras se sentem confortáveis fazendo o que fazem, que pra elas é muito bom porque elas podem trabalhar com algo de casa, não sei o que, é confortável. Muitas nem se expõem, nem expõem seus corpos direito assim, tão explicitamente, mas ficam fazendo outras coisas bizarras pra alimentar o desejo sexual das pessoas que estão ali do outro lado. Então, enfim, é uma imundície completa esse documentário e toda essa cena, cara. E eu acho que isso tudo já foi o suficiente para vocês ficarem enojados com toda essa situação e não quererem mais assistir esses vídeos. Pelo menos é isso que eu espero. E a consciência pesada pelo ato de pecar acaba afastando a gente de Deus e de todas as nossas atividades, seja na igreja ou na sociedade no geral, pela vergonha de ter feito algo que é desagradável. E isso piora porque como um viciado se cura da sua frustração. Isso mesmo, consumindo mais do que lhe mantém vivo, entre aspas. Ou melhor, escravo. Assim como eu disse anteriormente, é o que lhe mantém preso num ciclo. É consumir mais desse tipo de conteúdo, depois você fica frustrado e você volta a sanar essa sua frustração com mais vício. Um dos passos fundamentais que você precisa dar para se desprender dessa doença de uma vez por todas é não se abalar. Isso não significa não se arrepender, arrependimento é muito importante. Mas o que é necessário é que você não fique totalmente triste, pensando que é um inútil porque ainda não conseguiu se livrar disso, até porque essa é uma das fases do loop que a gente precisa quebrar, a fase para que isso não volte a se repetir. Então essa é a primeira coisa, é você não se sentir totalmente abalado e se jogar, se dar como vencido e continuar vendo essas porcarias na internet. Você tem que aceitar que todo esse processo ele vai demorar, você não vai resolver tudo isso de um dia pro outro, e que toda vez que você ficar
triste assim, provavelmente é muito mais fácil você voltar para todo o vício. E outro passo muito importante, lembra quando eu citei um versículo sobre não olhar para o vinho quando ele brilha na taça? Se você ficar encarando esse soft porn que apareceu no seu feed, aquilo vai te prender, aquilo vai te algemar, e cada vez mais, quanto mais você olha para aquilo, mais dá vontade de assistir aquele conteúdo, mais dá vontade de você levar seu celular para algum lugar onde não esteja ninguém vendo, pro seu banheiro, pro seu quarto, e pesquisar todo aquele harém digital. Então assim que aparecer na sua tela algo que te dê gatilho, você ver algo que te dê gatilho na rua, por exemplo, saia do local, desvie o seu olhar e tente pensar em alguma outra coisa completamente diferente. Um exemplo muito bom que eu dou para todas as pessoas que vêm falar comigo sobre esse vício é: tenta não pensar em um elefante rosa. Provavelmente você acabou de pensar no elefante rosa, não coloquei nem na tela para você ver como é que o seu cérebro funciona. O cérebro ele tem uma dificuldade em não pensar em algo. Para que você desvie a atenção do gatilho, não adianta só não pensar, você precisa pensar em outra coisa, completamente diferente, você precisa desviar o seu olhar, desviar a sua atenção. Outra coisa, quando você tá lá pronto para abrir o site, lembre-se, não tem ninguém te obrigando a fazer aquilo. Você não precisa acessar aqueles vídeos e ver aquilo só te traz malefícios. Então você não precisa resistir à vontade de assistir. É só simplesmente não pesquisar, não acessar aquilo. Inclusive, um livro que abriu muito minha mente com relação a esse ponto foi o livro Easy Peasy Method. Nele fala o jeito fácil de se livrar com a pornografia, e é basicamente isso que eu tô falando pra vocês. E nesse ponto do livro em que ele fala sobre você não é obrigado, basicamente não tem ninguém apontando, sei lá, uma arma na sua cabeça e dizendo assim, você é obrigado a assistir aquele tipo de conteúdo. Não faz simplesmente sentido. Você pesquisa porque você quer, você tem a livre e espontânea vontade de tomar essa ação, de ir lá e pesquisar aquela desgraça toda. Ninguém tá te obrigando a fazer aquilo, cara. É só você se tocar que você não é obrigado a pesquisar aquilo e simplesmente não pesquisar. Eu já falei sobre a vontade de se tocar, que é algo irracional e que não vai te levar a lugar nenhum, só vai te atrapalhar também junto desse vício ou separado, tanto faz. Lembre-se de ter nojo e de querer com toda a sua força nunca mais assistir esse tipo de coisa de novo. Você precisa ser paciente, porque não vai desfazer 8 anos de vício em apenas uma semana. Às vezes você tá alimentando esse vício há tanto tempo e você quer se livrar de um dia pro outro, mas não é assim, cara, que vai funcionar. Eu já falei isso aqui e eu vou repetir de novo. Não é de uma vez que você vai se livrar. Provavelmente você vai cair de novo. Provavelmente você vai passar um mês sem cair, vai cair. E você vai passar 2 meses sem cair, vai cair de novo. E você vai passar 2 semanas, vai pensar que nunca mais vai assistir, vai acabar caindo. Isso você não pode usar como desculpa pra continuar na lama, cara. Você tem que se levantar toda vez. Por isso que eu falo pra você não ficar triste. Você tem que se levantar toda vez e dizer, eu não vou assistir mais essa porcaria, mano. Eu nunca mais vou cair nisso daqui. Eu tenho nojo disso daqui. Eu não quero nunca mais ver isso na minha frente. Uma outra coisa também que pode te ajudar muito nessa jornada difícil é confessar pra uma pessoa de confiança e pedir por ajuda. Um amigo verdadeiro que possa te ajudar nesse momento difícil, que possa te apoiar. E viciados em pornografia é algo muito mais comum do que você imagina. Muitos são viciados e você nem sabe. Então confessa e pede ajuda pra alguém que você confia. Vai que essa pessoa também tá passando pelo mesmo problema. Seja uma ajuda em oração ou até mesmo para que você possa ligar para essa pessoa quando sentir vontade, para esquecer de tudo, desviar os pensamentos. Isso também é bom. Você pode ligar para essa pessoa de confiança e conversar com ela. Aquilo vai te ajudar, vai ocupar sua mente e vai te ajudar a se livrar de todos esses pensamentos naquele momento. Bom, eu não sei o quão esse vídeo ficou longo, mas eu sei que ele tá muito longo e é uma coisa que eu não tenho muito costume de produzir. O canal tá entrando nessa nova fase de conteúdos um pouco mais longos e eu peço pra vocês que deem ideias de conteúdo, o que é que vocês precisam, o que é que eu não comentei aqui, o que é que eu posso comentar mais em outros vídeos. E podem ter certeza que esse não vai ser o último vídeo sobre esse maldito vício. Então comenta aí se vocês querem mais vídeos sobre esse vício. Eu vou continuar trazendo, independente se tiver muito comentário ou não, porque eu sei que muitas das pessoas sofrem com esse problema e às vezes tem vergonha de comentar, tem vergonha de falar. Eu já tô preparando alguns outros vídeos que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Mas independente de tudo, saibam que vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras.